Boa noite, professoras, professores, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, curtindo o mês de julho, que é um mês que a gente aproveita, alguns professores conseguem descansar um pouquinho. Oi para quem está chegando. Daqui a pouco eu vou falar, né? Daqui a pouquinho, esperar as pessoas entrarem, eu vou falar sobre como seria uma aula ideal. Eu vou falar 9 tópicos do que a gente deve incluir para que uma aula seja interessante para os nossos alunos. Porque o que no fundo todo professor quer é capturar a atenção dos seus alunos, é captar a atenção dos seus alunos. Muitas vezes a gente não consegue, né? Então eu sempre venho com dicas de como é que a gente pode fazer isso, porque quando a gente consegue captar a atenção dos nossos alunos, a aula é mais gostosa, tanto para os alunos quanto para nós. Então, na verdade, eu penso nos alunos, é claro que a gente pensa no aprendizado, mas também a gente pensa na nossa saúde mental. Como é que eu posso ter uma aula mais gostosa? Como é que eu posso sentir mais prazer sendo professora de inglês? E as dicas que eu trago têm a ver com isso, né? A gente ser mais feliz trabalhando, que é ótimo, porque nós passamos muitas horas do dia trabalhando. Eu sempre falava, quando às vezes eles pediam música, eu tinha que ouvir a música e falar, bom, deixa eu ver se eu vou gostar, porque eu realmente não trabalhava com coisas que eu não gostava. E eu sempre fui muito feliz na minha profissão e ainda sou. Então vamos lá, vamos começar. Como é que seria? Vou falar 9 itens, dentro de um item vai ter mais 9 tópicos, mas eu vou tentar fazer com que essa aula seja, com essa live aqui, seja curtinha, né? Pensando no tempo de vocês. Vamos lá. A primeira coisa que uma aula ideal tem que ser, é básico, mas eu vou falar, tá bom? É uma aula bem planejada. Então, quando eu vou para minha sala de aula, eu já pensei como é que vai ser o começo, o meio e o fim. E o que eu vou ensinar? Qual que vai ser o tópico que eu vou ensinar? E quais são os exercícios que eu vou fazer para levar o meu aluno até esse objetivo? Então, isso é que eu chamo de uma aula bem planejada. O que eu vou ensinar, como eu vou ensinar? No começo, eu lembro que eu sou muito de escrever e ter o meu caderno. Infelizmente, esse caderno se perdeu, eu já procurei e não consigo encontrar. Mas eu tinha lá tudo anotado, era um caderno super bonito, né? Na época que tinha papelarias legais, agora ainda tem. Mas aí eu ia para a papelaria, comprava um caderno bem legal e planejava a aula. Então, qual é o tópico que vai ser ensinado? Quais são os exercícios? O Adriano falou, verdade, ainda precisa do plano B. Sim, eu planejava, Adriano, planejava muitos exercícios para frente porque eu morria de medo de acabar, né? Quando a gente está iniciando, a gente tem esse medo, né? E se acabar, e se eu não souber o que eu vou fazer, certo? Então você tem que planejar bem essa aula. O que eu vou ensinar? Como eu vou ensinar? Quais são os exercícios que eu vou fazer? Quanto tempo vai demorar cada exercício? E uma coisa bem legal que eu gosto de fazer é, quando você chega na sua aula, para que você também envolva os seus alunos, você coloca na lousa o que vai ser bom. Hoje, o objetivo é que no fim da aula, vocês saiam daqui hoje sabendo falar isso. Isso dá muito mais ânimo para o aluno, porque ele vai falar, bom, se eu prestar atenção e fizer tudo que meu professor disser, no final da aula eu serei capaz de cumprimentar os meus colegas, eu serei capaz de contar atividades que eu fiz no passado, eu serei capaz de falar sobre o meu dia a dia. Então eu acho que é muito importante a gente dar essa visão da aula para os nossos alunos. Olha, nós vamos aprender esse vocabulário, nós vamos aprender essa estrutura com o objetivo de falar sobre isso aqui. Então, o primeiro item é que a aula seja bem planejada. O segundo item é que ela seja clara, por isso é que eu tenho que ter o passo a passo, porque às vezes, gente, eu já vi isso acontecer, né? O professor resolve seguir o script que está ali no livro, passo a passo, e ele não olhou exatamente como é que está ali, e às vezes a coisa no livro, eu já vi muitos livros, e tem, né, eu usei durante muitos anos o Interchange, porque eu achava que era um material muito claro, muito objetivo. Então, essa aula que você vai planejar tem que ser clara. Não importa que você faça, você pode até todos os dias seguir o mesmo script, no sentido de ter um warm-up, depois aprender o vocabulário, aprender a estrutura, ter um listening,
ter uma conversação. Você pode até colocar esse script, né, para que você seguir e que seguindo esse passo a passo, os seus alunos vão ser capazes de aprender a estrutura. Quantas vezes eu preciso repetir? Quantos exercícios seria bom que os meus alunos repetissem? Então, isso aí tem que estar muito claro para você, professor, certo? O terceiro item que eu trago é que essa aula tem que ser desafiadora. Vocês já devem ter visto que se eu estou num patamar de conhecimento, se o meu professor traz alguma coisa abaixo desse patamar, eu não vou prestar atenção. Obrigada pelos coraçõezinhos. Se o professor traz alguma coisa que está no meu nível de conhecimento, eu também não vou me conectar muito. Agora, se o professor traz um conhecimento que está um pouquinho acima do meu nível, eu vou ficar mais ligado. Peraí, isso aí eu preciso prestar atenção, eu preciso me conectar. Certo? Então, essa aula tem que ser desafiadora. Desafiadora também no sentido das atividades que eu vou levar para essa aula. Eu sempre, claro que advogo em favor de usarmos jogos educativos, porque eles vão trazer esse desafio. E o nosso cérebro, ele foi programado, ele é assim, ele procura desafios. Se eu trago um exercício meio sem graça, o meu aluno não vai se conectar. Ele tem que ter um desafio. A gente gosta de ser estimulado, não é verdade? Coloquem aí para mim se vocês não gostam de ser estimulados. Ontem eu fiz uma live também, eu estou tentando fazer todos os dias, né? E nessa live eu falei sobre o quanto que a gente gosta de jogos, porque os jogos trazem esse desafio e o nosso cérebro gosta desse desafio. Então, vamos levar isso para, se você quer que o seu aluno preste atenção, leva um desafio. É claro que todos os desafios que eu sugiro para vocês têm a ver com língua inglesa, tem a ver com jogos ou tem a ver com um quiz, então alguma coisa que o seu aluno, que ele não sabe ali, que não é fácil para ele, certo? A gente tem que trazer a coisa tanto em termos de tópicos quanto em termos de exercícios. Nós temos que trazer esses desafios. Então, a aula ideal, né? Eu dei esse título, teria que ser bem planejada, teria que ser clara e teria que ser desafiadora. Tem mais 6 tópicos. E o próximo eu considero muito importante, porque ela tem que ser organizada de modo a contemplar as inteligências múltiplas. Lembrando que se o seu aluno, olha, guarda bem essa frase, se o seu aluno não está aprendendo do jeito que você está ensinando, então você tem que ensinar de modo que o seu aluno aprenda. Você tem que conhecer o seu aluno e levar para ele uma atividade que vai se conectar com ele. E por que eu trago aqui a teoria das inteligências múltiplas? Porque essa teoria diz que nem todos temos a mesma facilidade para aprender da mesma maneira. Antigamente, lá quando eu era criança, né? Eu tenho quase 60 anos, então imagina ali bem, a maioria de vocês talvez não fosse nem nascido, quando eu já estava na escola ou no ensino médio, o que acontecia? O professor sempre ensinava da mesma maneira e coitado do aluno que não conseguisse aprender. Eu era uma das alunas que nem sempre eu aprendia da maneira que o professor ensinava e eu tinha muitas vezes recorrer a um professor particular. Então aqui eu vou trazer rapidamente, né? O objetivo é que a live não fique longa, mas esse quarto tópico é contemplar, trazer as múltiplas inteligências para que você consiga atingir o maior número de alunos. E para fazer isso, você tem que conhecer um grande número de atividades para você ter, para você colocar ali no seu planejamento. E é claro que com os jogos, eu digo que, por exemplo, quando você compra um jogo desse aqui, um jogo de vocabulário, um joguinho da memória. Eu fiz um curso, que inclusive está à venda, que eu desenvolvi 50 atividades com esse material aqui. Então, que quando você compra o material da Play to Learn, você não está comprando só um jogo da memória. Nesse caso aqui, nesse caso específico, esse jogo é um jogo abençoado, que ele faz com que a gente consiga ensinar até Present Perfect. Então, é isso que a gente tem que ter em mãos, esses recursos. E agora, lembrando, eu não sei se vocês conhecem todas as 8, né? Antes eram 7, agora colocaram mais uma, né? Agora não, há alguns anos.
Isso aqui eu tive contato, gente, lá em 1900, eu não tinha nem meu filho ainda, meu filho nasceu em 96, 1980 e alguma coisa, é que esse assunto de inteligências múltiplas começou a surgir aqui no Brasil, e aí nós fomos procurar, né, saber como é que eu conseguia incluir. Então, o que eu tenho que incluir quando eu quero ter as inteligências múltiplas, quando eu quero abarcar o maior número de alunos? A primeira inteligência é lógico-matemática. Então você não vai ter problemas de matemática, não precisa ter problemas de matemática. Como é que eu incluo a lógica-matemática? Jogo, desafios. Então lógico-matemática quer dizer que eu vou ter desafios. Se eu tiver um desafio, é isso que a pessoa que tem essa inteligência, como é que ela pensa? Ela pensa através de desafios. Então eu tenho que ter quiz, eu tenho que ter esse tipo de atividade. Linguística, normalmente todos os jogos da Play to Learn, por exemplo, contemplam a inteligência linguística porque são jogos de palavras. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. A pessoa que tem a inteligência linguística mais desenvolvida é aquela que talvez não tenha muita dificuldade em aprender uma língua estrangeira, certo? Mas jogo da memória com palavras, abranjo a linguística. Jogo de cartas com palavras, abranjo a inteligência linguística. A próxima é espacial, é aquela que eu tenho que fazer aquela bagunça na classe, porque esse aluno vai aprender se movimentando, tanto quanto o físico, a sinestésica. Então, eu preciso dar espaço para esse aluno. Muitas vezes, quando eu tinha uma escola de inglês, né, eu levava os alunos para brincar ou para fazer alguma atividade no quintal da escola. Se possível, levava os alunos para dar uma volta no quarteirão, principalmente quando eu estava ensinando Places in the City. Há alguns anos, né, uns 20, 30 anos atrás, isso era mais fácil e menos perigoso de fazer, levar na rua. Mas levar para o quintal da escola, levar para a quadra, ainda é possível, para que esse aluno também seja contemplado. A outra inteligência é a físico-sinestésica, e essa sempre me pegou. Eu falava assim, quando eu estava estudando, né, quando eu ainda não tinha criado jogos, como é que vai fazer para o aluno mexer? E isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Depois, mais tarde, a minha especialidade são alunos com dificuldades, né? A minha dissertação de mestrado é sobre o aluno com dificuldade em aprender a língua estrangeira. E daí que eu criei os jogos, porque os jogos, ó, eu mexo com ele. Eu faço um jogo de cartas que o meu aluno tem que manusear. Sabe aquele aluno que tem que pegar? Sabe aquela criança que para ver tem que pegar, né? Então, a gente faz atividades para que o aluno pegue, para que ele tenha muitas coisas para ele pegar, porque aí ele vai aprender com mais facilidade, certo? Tem um aluno que precisa que a gente inclua atividades interpessoais. O que é isso? É eu conversando com as outras pessoas, é aquele aluno sociável, né? É o sagitariano que gosta de conversar com todo mundo. E aí eu tenho que incluir bastante roleplay. Vamos colocar roleplay para contemplar o aluno que aprende através da atividade interpessoal. E depois tem o aluno que aprende através da atividade intrapessoal. Então esse aluno é aquele aluno mais reservado. Eu aprendi, não lembro quem que me ensinou, mas algum curso, que a gente tem que deixar um tempo na aula para que o aluno pense, sabe, ou para ele criar alguma frase, um tempo que ele vai ficar ali com ele mesmo. Então esse aluno vai ser beneficiado nessas atividades que ele tem que criar sozinho. Tá quase chegando o fim das atividades aqui. Tem a inteligência musical, então é sempre bom, principalmente com o que nós ensinamos com a língua inglesa, incluir atividades que tragam música, porque tem pessoas que aprendem através de música. Não só incluir, como também fazer. Quando eu dava aula na FATEC, alguns alunos tinham dificuldade em aprender, por exemplo, os conceitos do Simple Present. E daí eu falava para eles, eu cantava para eles, por exemplo, toda vez que eu uso does, eu não uso S no verbo. E daí eu falava, vamos cantar em ritmo de sertaneja. Toda vez que eu uso does, eu não uso S no verbo. E aí, através de musiquinhas, os seus alunos conseguem aprender. E aí você vai poder usar o ritmo que você quiser com essa frase-chave, né?
Toda vez que eu uso did, o verbo volta para o infinitivo, alguma coisa assim, você pode ir criando para ajudar, para fazer esse jogo de palavras. E você fala para o seu aluno, você gosta de música? Quer colocar o quê? Quer colocar num samba? Quer colocar... Toda vez que eu uso does, eu não uso S no verbo. Eu não sou boa de música, tá, gente? Mas eu tô dando sugestões para que suas aulas fiquem muito mais gostosas para você e para os seus alunos. E também tem a oitava inteligência, ela foi acrescentada depois, né? Ela foi acrescentada depois, que é aquela inteligência naturalista. O que isso significa? Significa aquele aluno que aprende mais em contato com a natureza. No nosso caso, a gente pode até, se a escola tiver um jardim, se a escola tiver um parque, você vai lá, ou você pede para que ele traga alguma coisa natural, né? Você vai tentar contemplar esse aluno também. Então, para quem está chegando agora, o que eu estou falando? Eu estou falando de 9 itens, o que você deve fazer para que a sua aula seja muito mais, para que o planejamento da aula, para que a sua aula seja ideal. Qual é a aula ideal? Então, eu já falei, esse tópico que eu estava falando é o quarto tópico, que eu acho que a gente tem que incluir diversas atividades para que nós consigamos contemplar os alunos que aprendem de maneira diferente, né? Então eu falei que a aula tem que ser bem planejada, eu falei que a aula tem que ser clara para vocês e para os alunos, para que eles tenham uma visão de como é que vai ser essa aula. Essa aula tem que ser desafiadora, tanto no quesito de atividades, quanto do nível de conhecimento que você traz para os seus alunos. Esse último tópico eu falei que essa aula tem que ser organizada de modo a contemplar as inteligências múltiplas para que eu consiga atingir o maior número de alunos, principalmente se eu tenho 40 alunos, né? Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E se o meu aluno não está aprendendo do jeito que eu estou ensinando, eu tenho que ensinar de um jeito que ele aprenda. Esse é o nosso papel. E agora eu vou falar os outros itens, né? Eu acredito muito que a aula tem que ser relaxante. Ai, Márcia, a aula tem que ser relaxante? Quem que aprende no meio da tensão? Quando eu estava na escola, os professores tinham liberdade até, né? Já falei, tenho quase 60 anos, tinham liberdade até para fazer bullying com a gente. E muitos professores faziam bullying, inclusive a minha professora de inglês. Ela chegava a apagar de manhã, ela chegava, é claro que todas as salas de aula tinham luz, né? Porque luz artificial, ela apagava a luz, a sala ficava na penumbra e ninguém podia falar nada. Alguém aprendia inglês? Eu mesma. Eu não aprendi inglês com essa professora. Eu era considerada uma aluna com dificuldade em aprender a língua inglesa. Daí, como eu estava quase repetindo de ano, porque eu não aprendi inglês, minha mãe me levou para uma professora particular. E aí eu vi que não era o meu problema, porque eu amo essa língua. Mas era a maneira com que a língua estava ensinando, com que a professora estava abordando. Não era relaxante, a gente ficava morrendo de medo, porque se olhasse do lado, a gente era xingado e até humilhado. Então a aula sim tem que ser relaxante, tem que ser leve. Eu até gosto, gente, pro benefício do aluno, eu sempre penso no aluno e no professor, tá bom? Às vezes eu sou egoísta com os professores, porque a gente também tem que pensar no nosso bem-estar. Se eu levo, por exemplo, um exercício de respiração, de relaxamento, o meu aluno vai estar muito mais preparado. Imagina depois que eles voltam do intervalo, todo mundo suado, cansado, porque pulou, correu, brincou, brigou, né? Então, por que não começar a aula fazendo um exercício de respiração? Respira, por exemplo, conta 3, 1, 2, 3, hold, e até os comandos você vai dar em inglês, né? Enquanto você conta, ele respira. Eu não consigo contar e respirar, né? Então, você conta até 3 ou até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hold for 5. Aí você pode até chegar no 10. 6, 7, 8, 9, 10. And breathe out. Você consegue contar. Dá até para ensinar para todo mundo. Você conta enquanto você está fazendo o seu aluno aprender melhor, relaxar e também ajuda ele a aumentar o vocabulário, né? Para que ele possa breathe in, hold, breathe out.
Aí você escolhe o vocabulário que você quer usar. Você faz isso durante umas 3, 4 vezes, o seu aluno vai ficar muito mais esperto ali para a aula. Melhor para você, porque não vai ter que repetir tanto os comandos depois para que ele aprenda, e melhor para o seu aluno, que vai ter uma facilidade melhor e vai também aprender um outro conhecimento, que é respirar quando ele está nervoso, quando ele está muito agitado. Então, eu acredito muito que a aula tem que ser relaxante e a gente pode usar. Eu gosto de usar meditação. Teve até uma live que eu fiz com meditação na sala de aula, né? Porque o meu aluno vai ficar mais relaxado e eu posso, inclusive, antes de fazer a meditação, eu posso ensinar esses comandos para ele, para que ele relaxe um pouquinho mais e também aprenda o vocabulário. Dá até pra gente fazer meditação guiada, aí você escolhe, vai pra praia, vai pro parque. Então, depende do nível de conhecimento dos seus alunos. Se eles são super beginners, você ensina os números e ensina eles a relaxar contando. Depois vocês me contam a diferença que isso aí fez na aula de vocês. E a aula também, então eu já fiz o sexto. A aula eu tô falando sobre como seria uma aula ideal. A aula tem que ser interessante. Não adianta, por exemplo, eu gosto de jardinagem e vou levar esse tópico para os meus alunos de jardinagem. Eu tenho que conversar com eles e descobrir quais são os assuntos que eles se interessam e levar para ele, para que a aula seja interessante para o aluno. Uma vez eu estava atravessando uma rua, eu sou aqui de Sorocaba, né? E tinha uma velhinha atravessando, bem idosa. Aí eu fiquei com medo que ela fosse atropelada, fui lá e me ofereci para ajudá-la. E depois desci a rua conversando com ela. E por acaso, as pessoas que têm as mesmas coisas em comum se atraem, né? Por acaso, ela era uma professora aposentada, tipo de 90 anos, estava andando sozinha pela rua. E aí ela falou assim, que quando ela dava aula, ela tinha um caderninho que ela deixava na mesa dela. E os alunos podiam pegar esse caderno quando quisessem, para escrever as sugestões que eles queriam, de coisas que eles queriam contar para ela, mas não tinham coragem de contar ali na aula. Então ela deixava aquele caderninho. Então a minha sugestão é que você tenha um caderninho para que os seus alunos coloquem, por exemplo, os tópicos que eles gostariam que você abordasse, para que a sua aula seja interessante para os seus alunos também, certo? Que mais? O próximo tópico tem a ver com isso também. Você tem que fazer com que os alunos confiem em você e sintam-se à vontade para poder expressar as suas dúvidas, né? Porque muitas vezes, lá no caso daquela minha professora que era brava, a gente não tinha nós não nos sentíamos à vontade para poder expressar as nossas dúvidas, porque a gente ficava com muito medo dela. Então, você tem que deixar os seus alunos à vontade para que eles possam perguntar o que eles quiserem. O sétimo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo item é um item importante, usar vocabulário e estrutura aprendidos anteriormente. Então, a nossa aula, ela tem que se reciclar. Então, de tempos em tempos, eu tenho que trazer aquele tópico. Se eu estou aprendendo, por exemplo, se eu estou ensinando o passado, eu tenho que lembrar que de tempos em tempos eu tenho que ensinar o presente também, o present continuous. Eu tenho que voltar, porque a gente não aprende tudo de uma única vez. Então, a gente tem que ser ecológico no sentido de reciclar, voltar a ensinar os tópicos que já foram ensinados anteriormente, porque a gente não aprende tudo de uma vez, né? Então, por isso que os jogos são interessantes também. Você pode fazer essa reciclagem trazendo um jogo diferente para os seus alunos. E o último item, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês é que os seus alunos, que nessa aula que você planeja, que eu falei bem no começo, que ela tem que ser bem planejada, você tem que contemplar as 4 habilidades. Todas as aulas o seu aluno tem que falar, ouvir, ler e escrever. Tem que colocar todos esses itens. Eu sei que muitas pessoas, principalmente em turmas grandes, acabam não colocando a parte de falar, a parte de speaking. Esse é um erro muito triste, porque a gente sabe que no Brasil apenas
menos de 5% da população consegue falar inglês. E nós temos esses dados em mãos e é nosso dever mudar isso daí. Então nós temos que colocar speaking em todas as aulas, não só speaking. Falar, ouvir, né? Se eu, por exemplo, estou fazendo pair work, eu estou falando com alguém, a pessoa está me ouvindo, então já falar, ouvir, ler um enunciado. Não vou falar para você, por exemplo, colocar o seu aluno para ler a aula inteira, mas, por exemplo, uma época que eu, lá há muito tempo, quando eu dava aula na ITEC, né, a gente podia pegar dinheiro dos alunos, eu recolhi lá uma certa quantia de dinheiro para cada um, e ao invés de comprar da classe inteira ler o mesmo livro, o que eu fiz? Nós tínhamos, sei lá, 40 alunos, cada um deu dinheiro, eu fui lá na época na SDS ou na Dizal, não lembro, e comprei 40 readers diferentes. Então a gente tinha uma biblioteca na classe. E daí eu também tinha, era um mural tão legal, gente, que alguma editora me deu. Era um mural que o aluno colocava o nome dele e os livros que ele deu. Então a gente fazia tipo uma competição para que o aluno, para ver quem que durante o mês, qual era o aluno que conseguia ler o maior número de livros. Eu tinha lá 40 títulos diferentes e eu sugiro que vocês façam isso, né? Mas hoje em dia eu acho que é proibido pedir dinheiro para os alunos. Naquela época a gente pedia, fazia uma vaquinha e eu usava o meu desconto de professora para comprar os livros com desconto e aí nós tínhamos a nossa biblioteca. A leitura ajuda muito os alunos de língua inglesa a fixar tanto o vocabulário quanto a estrutura. Então a leitura é muito importante. Eu tô aqui na minha sala, né, na Play to Learn, mas tem uma sala na frente ali, a recepção de quando eu dava aula, e tem muitos readers, porque eu sou uma super fã da leitura, porque eu tive muitos alunos particulares, eu dei aula particular durante muitos anos e eu sempre fui muito observadora. Os alunos que trocavam de livro toda semana eram aqueles alunos que tinham um ótimo desenvolvimento tanto no vocabulário quanto na fluência. Por quê? Por que o aluno não tem fluência? Por que o aluno não fala? Primeiro, se ele não tem oportunidade de falar. E segundo, porque ele não tem o vocabulário necessário e não tem a estrutura. Agora, se ele já leu 10, 15 livros, ele já conseguiu internalizar essa estrutura e é muito mais fácil para ele desenvolver a fluência. Então tá tudo ligado. Não é por acaso que nós temos que ensinar falar, ouvir, ler e escrever. Todos esses tópicos são interessantes. E dentro das inteligências múltiplas, a gente pode colocar tudo isso. E com os jogos, né? Quem me acompanha aqui, essa semana aqui eu tô falando um pouquinho mais sobre a parte teórica, né? Não tô vindo com aquelas dicas, mas logo eu vou vir com várias dicas de como vocês podem usar os jogos para fazer tudo isso aqui. Quem quiser, acessa o nosso canal do YouTube. Tem o canal do YouTube da Play to Learn, que tem acho que mais de 200 vídeos, gente. Os vídeos que eu faço aqui no YouTube, eu subo para lá. Então tem realmente uma biblioteca de muitas atividades diferentes que vocês podem fazer com o aluno de vocês. Então, recapitulando, como seria uma aula ideal? Quais são os 9 tópicos que você inclui? Essa aula tem que ser muito bem planejada, começo, meio e fim, todas as atividades que eu vou fazer, e eu sempre tenho que ter um objetivo. Os meus alunos vão sair dessa aula capazes de fazer isso aqui. É assim que você planeja a aula, né? Você olha o fim, qual é o que eu quero obter? Eu quero que eles saiam capazes de contar atividades no passado. O que eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Ela tem que estar clara, ela tem que estar muito clara dentro da sua mente o que você tem que fazer. E eu contei lá no começo, né, que eu tinha um caderninho e eu ia lá marcando passo a passo. Essa aula tem que ser desafiadora, tem que estar um pouquinho nível acima. A mentora de professoras, não sei o teu nome, mentora querida, falei exatamente isso no meu perfil. Que legal! Estamos pensando do mesmo jeito. O professor deve começar a aula pelo fim. E eu falei, qual que é seu nome, mentora? Eu falei para o pessoal que ele pode inclusive colocar na lousa qual é o objetivo, porque
Oi, Stephanie, prazer. Você pode colocar na lousa, né? Os professores colocarem na lousa o que vai ser ensinado, para que no fim da aula ele faça uma pergunta, né? O aluno vai ficar muito mais ligado para que ele aprenda isso. E no final da aula ele faz uma pergunta: conseguimos atingir o objetivo? Estamos conectadas, Stephanie, ou Stephanie. Então a aula tem que ser bem planejada, clara, desafiadora, contemplar as 8 inteligências, né? As inteligências múltiplas. Eu falei quais são e como é que você pode fazer. Ela tem que ser relaxante, e aí eu dei a dica, né, de você fazer exercícios de respiração com seus alunos. Os alunos que já entendem inglês, por que não fazer uma meditação guiada? Eu gosto muito. A gente beneficia o aluno, que vai estar com a mentinha dele mais limpa para receber o conhecimento, e nós também não vamos sofrer tanto pedindo para o aluno ficar quieto, que é um sofrimento, né, gente? A aula tem que ser interessante, e aí você tem que conhecer o seu aluno e perguntar para ele quais são os tópicos que ele gosta. Aí eu dei a sugestão daquela professorinha idosa que eu encontrei na rua, que ela tinha um caderninho e os alunos podiam pegar esse caderninho e escrever as sugestões que eles queriam dar para colocar na aula. Os seus alunos também têm que se sentir confortáveis para poder expressar as dúvidas, né? Então, a gente tem que julgar menos e acolher mais os nossos alunos. Nós temos que lembrar de reciclar o conhecimento, lembrando que o aluno não aprende tudo de uma única vez, então eu tenho que voltar, e os jogos da Play to Learn são uma ótima maneira de você reciclar esse conhecimento. E eu também tenho que lembrar de praticar as 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Então era esse o recado que eu queria dar hoje, né? Como seria a aula ideal, ter esses 9 tópicos. Se você chegou agora, eu vou deixar essa live gravada aqui e também vou deixar ela salva lá no Instagram, porque o objetivo é compartilhar o meu conhecimento e fazer com que nós, professoras e professores de inglês, consigamos ter aulas bem planejadas para que sejam bem recebidas pelos nossos alunos e para que seja também prazeroso para nós ensinarmos. Muitas vezes a gente não conecta, né, o prazer à nossa profissão. Eu sempre tive muita alegria, muito prazer em ser professora. Hoje não estou mais na sala de aula, mas eu sempre levei atividades que fossem prazerosas para mim, para os alunos, e que também fossem, claro, ensinar os alunos. Para quem não sabe que bom que você gostou, Adriano. Para quem não sabe, eu sou a Márcia, eu sou a criadora dos jogos da Play to Learn. Atualmente, né, esses jogos que estão aqui, atualmente nós temos 42 títulos para que as suas aulas sejam muito mais dinâmicas, divertidas e com muito aprendizagem, né? Com muito aprendizado. Não precisa lá da minha época, né? Acreditava-se que para haver aprendizagem a aula tinha que ser chata, maçante, os alunos tinham que ficar quietinhos, paradinhos no lugar. Hoje em dia nós não precisamos mais disso, né, Stephanie? Hoje em dia as aulas podem ter muito mais a participação do aluno. A Lu falou que ela gosta bastante dos jogos e tem alguns. Que legal! Deixa eu dar um recadinho para vocês. Se vocês forem lá na minha bio, vocês vão ver que tenho um grupo acho que chama Ofertas Especiais. Então, eu coloquei lá dia 25, mas dia 25 ou no máximo dia 26, eu vou colocar lá no grupo algumas ofertas especiais que não estão no site. Então eu vou fazer o preço um pouco mais especial de alguns jogos, mas eu vou fazer combos. Então vocês, professores, por exemplo, que trabalham seguindo a BNCC, né? Então vou fazer combo da BNCC, já tô dando spoiler, de 6 jogos ou de 30 jogos. Então, coloca a sua coordenadora, coloca a sua diretora lá, só que essa venda desses jogos, ela vai ser só em um dia e só pelo nosso WhatsApp, tá? Então, se você quer comprar alguns jogos, então as ofertas especiais vão ser para combos. Se você quer comprar algum combo de jogo, entra lá
e convida suas colegas, porque depois que perder é uma atividade, é uma ação que nós vamos fazer, nós nunca fizemos, é uma coisa inédita, né? De colocar os professores nesse grupo do WhatsApp, eu vou colocar ofertas diferentes das que nós temos no site. Então, se você tem, ou se você quer ter alguns jogos a mais, eu já coloquei, já fiz alguns combos para quem usa o material da BNCC. A Stephanie tá falando que ela vai entrar e perguntou se os jogos podem ser usados nas aulas online. Stephanie, essa é uma grande dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, nas aulas online, e durante a pandemia eu fiz muita live, dá para usar principalmente os materiais Não dá, por exemplo, não dá para fazer um jogo da memória, mas eu posso, por exemplo, usar o card para apresentar o vocabulário. E agora eu vou falar para vocês por que eu prefiro usar um card do que simplesmente projetar alguma coisa na tela. Olha só, quando eu tô mostrando o card, você tá vendo a minha boca e você tá vendo a minha reação, tá bom? Então eu acho muito mais interessante a gente ensinar com esses cards aqui. Tem algumas atividades, Stephanie, que dá para usar online, sim. Tem muitos professores, principalmente o Teacher, se você quiser perguntar no perfil dele, Teacher Victor de Matos, ele é um professor online e ele ama os jogos, ele tem, acredito que todos. O Adriano falou, vai estar na bio no perfil da Play to Learn ou no seu pessoal? Eu não tenho Instagram pessoal, tá? Porque eu não dou conta, é muito Instagram aí. Mas só tem aqui na Play to Learn e está na bio. Deve estar bem no Linktree, né? Linktree é aquela arvorezinha que a gente coloca com vários links. Então, o primeiro link é ofertas especiais e eu vou fazer essas ofertas. Então, só que eu tô avisando bem, essas ofertas vão ser diferentes de tudo que a gente já fez. Eu vou fazer alguns combos, inclusive pro 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Já coloquei o material que você pode usar e vou fazer combo também para a escola. A Stephanie falou claro, né, de usar o material, é outra experiência para o aluno, principalmente com crianças. Sim, o professor precisa ver o seu rosto, né? Olha quem entrou na live, o Caco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Caco é o designer que criou as caixas. Caco, tudo bem com você? Olha só, a família Play to Learn crescendo. Então, é isso, gente, que eu queria. Qual o nome do livro? Que livro, Wellington? Não entendi. Eu falei de... qual livro, por favor? Eu falei... será que eu falei de algum livro aqui? Eu falei usarmos vários livros para que os nossos alunos desenvolvam o vocabulário e estrutura da língua. Quando eu era professora da ETEC, é sobre isso, Caco, eu fiz, na época a gente podia pedir dinheiro para os alunos e daí eu fiz uma vaquinha e, por exemplo, eu tinha 40 alunos, eu comprei 40 livros, mas aí eu comprei 40 readers, né? Que é aqueles livros estruturados para o aprendizado do aluno. Então, tinha livro que tinha mais o to be, o simple present, sabe? Aqueles readers. É um super investimento e se você é professor particular, você tem que ter os jogos da Play to Learn e os livros. Os readers, porque isso vai ajudar muito o seu aluno. E aí, eu tinha ganho de uma editora, que eu até tentei lembrar quem era um banner que a gente anotava o nome dos livros e eu fazia como se fosse uma competição. Como tinha 11 livros, 11 livros não, como tinha 40 livros, eles poderiam emprestar aos poucos, né? Eu era tipo uma bibliotecária, controlava ali os livros e eles iam lendo aos poucos. Então, um aluno conseguiu ler 3 livros no mês, outro aluno conseguiu ler 10 livros no mês. Então, esse aluno que lê, ele tem muito mais conhecimento do que o aluno que não lê e ele consegue tanto
expandir o seu vocabulário, quanto desenvolver a fluência, porque muitas vezes os nossos alunos não falam porque eles não têm vocabulário ou não sabem a estrutura. Agora, eu li várias vezes, né? Se eu li um grande número de livros, a chance de eu ter internalizado isso é muito maior, certo? Então, eu não entendi o nome do livro. Eu até queria recomendar um livro para vocês que foi recomendado para mim, mas passou lá. Uma hora eu pensei em recomendar, mas não. Então, é isso, gente. Então, hoje eu falei sobre como seria uma aula ideal. Falei 9 tópicos dessa aula ideal. E essa live vai ficar gravada, eu vou encerrar a live agora, né? Senão ela fica super longa, mas se vocês quiserem depois mandar um aviãozinho, compartilhar essa live, a gente aproveita agora o mês de julho para recarregar as baterias e voltar para a sala de aula com muito mais energia. E quando eu falo isso, eu penso nos alunos e eu penso em você, professor. Porque quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais atividades você tiver em mãos, você vai conseguir planejar uma aula muito mais estruturada, muito mais interessante. E essa aula, porque muitas vezes a gente perde o aluno dispersa, porque a aula não está tão planejada e a gente se perde ali. Então, não vamos nos perder, não vamos deixar nenhuma lacuna, uma aula super estruturada para que os nossos alunos possam aprender. E também que essa aula, quando o aluno está aprendendo, é muito bom pra gente também, né? O Adriano falou, obrigado por compartilhar seu conhecimento. É um prazer compartilhar, né, o que eu aprendi nesses anos todos e aprender com vocês também, né? O professor aprende muito com os alunos também. Então é isso, gente. Encerro a live aqui. Lembrando, quem quiser, entra no grupo do WhatsApp, está na bio do Instagram, o link, porque no dia 25, eu tô pensando se eu vou mudar para o dia 26, mas entre 25 e 26, nós vamos fazer uma ação especial com combos dos jogos a preços bem especiais. E coloca o seu coordenador, sua coordenadora lá, porque eu vou fazer combo para a escola. Por quê? Os jogos, se eu quero, por exemplo, jogar esse jogo de baralho, good night, Caco. Esse jogo de baralho, eu preciso... Que bom, Lilian, descobri você essa semana, estou encantada. Que bom, fico feliz. Esse jogo aqui, se eu quiser usar com uma sala de 30, eu preciso ter 6 jogos. Então, eu vou fazer preços especiais para que o diretor compre 6 desse daqui, 6 do outro, um combo que vai deixar o professor encantado. Então, traz o seu coordenador, o seu diretor para esse grupo, para essa ação especial. É uma coisa diferente que nós nunca fizemos antes. Muito obrigada, viu, Lilian? Muito grata pelo seu carinho. E é isso, gente. Me despeço aqui. Boa noite, vão lá, entrem no grupo, porque dia 25 vai ter ofertas especiais. E se tudo correr bem, amanhã tô aqui de novo para compartilhar um pouquinho mais do meu conhecimento com vocês. Beijo, boa noite!